Olá, paz de Cristo. Hoje não, né? Esses dias eu estava passeando pela internet e vendo uma série de coisas, né? Dessas informações que estão nos passando, coronavírus, fica de quarentena, não fica de quarentena, fecha comércio, não fecha comércio, fecha igreja, não fecha igreja. E eu comecei a perceber uma facção. Como assim, Diego, uma facção? As pessoas começaram a brigar, falando que é errado a igreja fechar, que é certo a igreja fechar. Agora nós temos dois grupos de pessoas, os que são contra o templo, os que são a favor do templo. E eu fiquei assim, meu pai, eles estão discutindo sério na internet, as coisas estão ficando feias. O nível está começando a baixar, as palavras estão começando a ficar com mais ofensa. Pastores discutindo com ovelhas, ovelhas se levantando contra pastores. Isso tudo é muito feio, desnecessário, antiético, e a base da nossa fé com certeza não é essa. Eu separei alguns textos, eles já estão até aqui marcados a ponto de nós ganharmos tempo e esse vídeo não ficar muito longo, mas eu sinto a necessidade no meu coração de compartilhar alguns pontos de vistas que eu tenho a respeito de igreja física e igreja somos nós, né? Vamos criar aí esses dois grupos, né? Infelizmente, igreja somos nós e igreja física. Eu vou começar com as palavras de Davi no Antigo Testamento, no Salmo 23, no versículo 6. Eu não vou recitar, eu vou ler todos os textos, porque infelizmente a internet é terra de ninguém e as pessoas ficam degladiando umas com as outras, e com certeza talvez possa vir aparecer alguém querendo degladiar também com esse vídeo. Então, para que não fique dúvidas se são as minhas palavras ou não, eu vou ler todos os textos. Vou tentar ser rápido e bem sucinto, para não enfadar. O texto diz o seguinte, Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi está deixando bem claro aqui que a bondade e a misericórdia vão seguir. E através desse segmento de bondade e misericórdia, ele vai habitar na casa do Senhor. Essa casa é um templo físico. Todos nós conhecemos a história de Davi, não precisamos nos aprofundar muito nela, mas Davi tinha essa felicidade, Davi tinha esse contentamento em habitar dentro dessa casa, dentro desse templo físico. Davi esboçava esse sonho. Davi pedia para Deus, deixa eu fazer, deixa eu construir. E Deus, por alguns motivos que não vale a pena recitar aqui agora, Deus preserva Davi dessa construção e diz, não, outra pessoa vai construir, teu filho. Mas ainda, falando de templo físico, eu vou falar agora do Salmo 122, versículo 1, que ainda é palavra de Davi, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele agora diz que ele está contente só de ouvir que vai. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia brigando, falando que o templo somos nós, e a igreja física não serve para nada, e que não sei o que. Não faça isso. A igreja física é um órgão do céu estabelecido por Deus na terra. Ela é um instrumento de Deus para salvar, para mudar. A igreja, nós costumamos dizer que é um centro de recuperação. Nós entramos feridos e saímos sarados. Nós entramos tristes e saímos alegres. Não se levante contra a igreja. Pois se levantar contra a igreja, se levantar contra o próprio Deus. Tome cuidado com as tuas palavras. Tome cuidado com essas ofensas contra a igreja física, sim. Pois a igreja física é um órgão do céu estabelecido por Deus aqui na terra. Não se levante. Existem homens que dão a sua vida, que sonham, que fazem de tudo por outras vidas. Ah, tem ladrão, tem safado, tem bandido, tem tudo quanto é lugar. Não é só na igreja que tem ladrão, tem safado, tem bandido. Isso tem em tudo quanto é lugar. E na igreja tem pessoas sérias, que abrem mão de suas vidas, que abrem mão de suas casas, abrem mão de seus sonhos, abrem mão de suas empresas, que doam tudo para cuidar de outras vidas. E é no mínimo deselegante e insensível da parte de quem se levanta contra um sentimento desse. Eu vou continuar com minha linha de raciocínio. Eu vou agora lá para o Novo Testamento. Porque algumas pessoas vão falar, tá falando de Antigo Testamento acabou. Infelizmente, existem pessoas que falam essas coisas. Eu vou lá para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Se você tem Bíblia aí, pode me acompanhar se você quiser. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25.
Nós vamos ver essa igreja agora no Novo Testamento. Hebreus 10, 25. O texto diz assim de Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou ler de novo. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse não deixamos de congregar-nos é dentro de um templo físico. A recomendação aqui que o escritor de Hebreus faz é muito específica. Se você quer uma dica de como não ser enganado por heresia, eu te recomendo a sempre ler contexto de tudo, texto completo. Eu estou dando um versículo, mas se você puder acompanhar a oratória completa, você vai ver que esse versículo está falando de uma igreja física. Então aqui está a igreja física no Novo Testamento. Ah, Diego, como assim? Está falando que é o templo? Sim, é o templo. Aqui é o templo. O escritor de Hebreus foi bem específico. Não deixem de congregar, de se reunir no templo. Em algumas versões mais novas, aqui eu tenho a NVT, ele não diz congregar em uma estrutura, ele usa uma palavra diferente, mas se você pegar o contexto e a tradução, você vai ver que ele se refere a templo, sim. A igreja é um templo, sim. A igreja ela nasceu no livro de Atos, capítulo 2. Ali foi a fundação da sua igreja. Do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver a igreja nascendo. A coisa mais linda, o Espírito Santo, a coisa mais perfeita de Deus, que hoje habita dentro dos nossos corações, nos tornando templo também. Então, calma aí, templo também? Então eu também sou templo? Sim. Jesus mesmo disse, através de João, no Evangelho, João é muito lindo quando diz isso em suas palavras, de que o Verbo se fez em carne e habitou em nós. Se o Verbo de Deus habita dentro de mim, eu sou morada dele. E se eu sou morada, eu sou templo. Então agora nós temos duas estruturas, biblicamente falando. A igreja, estrutura, ferro, tijolo, madeira, palco, som, iluminação. E nós temos a igreja, somos nós. E as duas têm base bíblica. Se você quer a base bíblica da igreja somos nós, nada melhor do que o capítulo 2 de Atos. E nesse capítulo 2 você vê o Espírito entrando em nosso espírito e nos formando templo. E ao decorrer do capítulo, se você continuar esmiuçando ele, você vai ver que o Espírito Santo começa a dar diretrizes sobre uma estrutura física. Então você vai ver as normas, as diretrizes da estrutura da igreja sendo estabelecida. Para finalizar, eu quero dar o último texto, que está no livro de Efésios, que eu separei aqui, que eu particularmente acho mais lindo e, na minha opinião, é o melhor. E como diz o ditado, o adágio, o melhor fica para o final. O livro de Efésios, o capítulo 2. Eu vou ler do versículo 19 ao versículo 22. Gostaria que você prestasse muita atenção. Diz assim, Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Você, eu, nós, não precisamos brigar para dizer se a igreja é física ou se a igreja somos nós e a certa. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Jesus é a pedra principal. Você é co-participante, co-herdeiro. E através de Jesus, você se faz uma igreja, tanto física quanto espiritual. Para que brigar? Eu vou encerrar esse vídeo. Não vou mais citar texto nenhum. Eu vou dar um testemunho particular de algo que aconteceu essa semana. Eu postei uma foto minha e da minha esposa de um vídeo de um culto que nós fizemos aqui em casa. E eu recebi uma mensagem de um menino que eu conheci no campo missionário quando nós estávamos pela Jocum. Esse menino ele deve ter os seus 12, 13 anos, um pré-adolescente, da idade do meu filho.
E esse menino falou assim, nossa, que lindo, queria muito fazer um culto desse na minha casa, só que eu não sei como fazer. Meus olhos encheram de lágrima e eu expliquei para ele através de um texto como ele poderia fazer um culto na casa dele. E eu expliquei, pega uma Bíblia, ora, pede para Deus te dar um texto, te amo. E eu fico vendo a necessidade de tantas pessoas carentes de Deus, carentes de amor, confusa. E o meu povo brigando para saber qual é o tipo de igreja que é a certa. Não vale a pena, meu amigo, não vale a pena, meu amado. Isso tudo é secundário diante da necessidade que as pessoas têm de Jesus Cristo. É hora de nos unirmos e tirarmos proveito dessa situação. Grande abraço, beijo no teu coração, fica na paz.